Muito bem, começamos aqui a nossa programação sobre as eleições, JC nas eleições 2018. Vamos começar conversando a respeito do quadro eleitoral que se define nesse fim de semana, vários partidos realizando as suas convenções. Estamos aí num momento de definições das candidaturas e o Jornal Cidade, a Rádio Excelsior Jovem Pan News, logicamente que acompanhando, oferecendo informações aos nossos ouvintes, aos nossos leitores, aos nossos internautas a respeito dessas questões da eleição. Um momento importante para o país. E vamos então falar sobre o assunto sempre às quartas e sábados, a partir das 8 da manhã, aqui no Jornal da Manhã. E também tem toda a cobertura a respeito dessa questão das eleições no nosso jornal impresso, no nosso portal, no jornalcidade.net. E o nosso convite é para que você, ouvinte, você internauta, também participe dessa programação. Já vou deixar aqui os nossos telefones, 3526-1055, telefone da Excelsior Jovem Pan News, e também o nosso WhatsApp. Quer participar? Mande sua mensagem, sua pergunta para os nossos entrevistados, 998421255, 998421255. Hoje nós vamos conversar com o ex-presidente da Câmara, ex-vereador, político muito conhecido, tradicional já aqui da cidade, Valdir Andretta. Bom dia, Valdir, tudo bem? Bom dia, Carlos, bom dia, Bidu, pessoal da técnica aqui, Dr. Leopoldo, que é um prazer estar com ele aqui, falando das eleições que se avizinha. E é um prazer estar falando com a população de Rio Claro através da Jovem Pan e com vocês. Estou meio destrenado, mas vai. Após muitos anos, né? Valdir Andretta está de volta. Não estou de volta, não, só vim aqui para conversar. Dizem que sim, nós vamos conversar sobre isso também. E também estamos conversando já aqui no nosso estúdio com o advogado Leopoldo Godoy. Leopoldo, ele é especialista nessa questão do direito eleitoral e vai fazer esclarecimentos aqui aos nossos ouvintes. Vamos conversar sobre a legislação, o que pode, o que não pode ser feito a partir do início da campanha eleitoral. Vamos ouvir então quem entende do assunto. Bom dia, Leopoldo, tudo bem? Bom dia, Carla. É um prazer estar aqui de volta e espero ajudar aí nos esclarecimentos. E é um prazer estar com o Valdir aqui, que eu trabalhei um tempo na Câmara e ele era vereador na época, sempre tratou muito bem e é um prazer revê-lo. Muito bem, nós estamos iniciando hoje, então continuaremos sempre às quartas e sábados, receberemos aqui presidentes de partidos, candidatos, ex-prefeitos. Então, existe uma longa agenda aí a ser cumprida, mas hoje nós estamos num momento importante e vamos falar sobre a questão também das convenções. Muitos partidos definem neste fim de semana os seus candidatos, mas parece que tanto para governador como para presidente há uma dificuldade hoje de conseguir vice. O vice acabou ganhando uma importância maior que em eleições anteriores, Leopoldo? Exato, a gente está vendo uma dificuldade nos presidenciáveis arrumar um vice, né? As convenções elas acabam agora, domingo, e eles têm até 24 horas após para enviar as atas para o TSE. Existia uma interpretação errônea que eles deveriam entregar até o dia 15, que é a data do registro das candidaturas, mas o TSE já informou e os advogados eleitorais já estão orientando a cumprir esse prazo, sob pena dessas candidaturas serem impugnadas mais para frente. Todas as candidaturas, desde presidente a deputado estadual, todas têm que ser encaminhadas agora no começo da semana? Todas as candidaturas, porque o que acontece na convenção é feita uma ata dando poderes para quem vai representar a coligação, partido, enfim. E nessas atas constam os candidatos, os números dos candidatos, toda a relação para o TSE. Logo após, até o dia 15, que finaliza o prazo para registro, que daí o candidato vai ter que enviar toda a documentação, certidões, toda a documentação dele para iniciar o cadastro. A partir de qual momento a gente pode dizer tal pessoa é realmente candidato? No momento nós tratamos de pré-candidatos, é isso? Exato. Até o registro da candidatura, todos são pré-candidatos. Quem se intitular como candidato pode até sofrer sanções na legislação eleitoral, pode ser até interpretado como um pedido de voto, inclusive. A partir do dia 15, então, nós vamos poder passar a chamá-los de candidatos. Exato. A partir do dia 15, quando for registrada a candidatura, que é o prazo final também, né? A pessoa pode enviar para o TSE o registro antes, mas o prazo final é até às 19 horas do dia 15 de agosto. Após esse período, todos os documentos são enviados para o TSE, no caso de presidente, senadores e governadores. Governadores, deputados estaduais vão para o TRE, ok? Que é, no caso nosso, aqui em São Paulo.
aí vão começar os prazos para impugnações, que qualquer cidadão, Ministério Público, partido político ou candidato pode oferecer a impugnação de candidatura, declarando alguma inelegibilidade, algum problema na documentação dos candidatos. Agora, essa questão do vice, primeiro tivemos o pré-candidato Geraldo Alckmin enfrentando dificuldades de conseguir um nome, agora parece que se acertou com a senadora Ana Amélia, não é? E também ontem tivemos uma surpresa no quadro aí, não é, Leopoldo, em relação a Marta Suplicy, que se apresentou, esteve aqui, claro, se apresentando como pré-candidata ao Senado, mas as informações políticas é de que vinha sendo cogitada para ser a vice de Henrique Meirelles, do pré-candidato Henrique Meirelles, do MDB, e no fim das contas Marta anunciou ontem que está deixando o MDB, deixando a política, é isso? Exato, nós recebemos ontem, inclusive eu li e ouvi na Jovem Pan à noite, quando eu sintonizo bastante, eu gosto do noticiário político, enfim, e vimos que ela realmente saiu do MDB, já declarou que não vai ser candidata a nada, e eu acredito, pelo que eu entendi na carta que ela enviou, que ela saiu realmente do cenário político definitivamente. Lógico que a gente sabe que dá reviravoltas, mas pelas declarações realmente ela desistiu do cenário político como candidata. Se ela vai apoiar algum candidato ou não, aí a gente não sabe, né? Valdir, você com a sua experiência na política, são quantos anos já de política? Na prefeitura, 32. Muito tempo já. Existe uma dificuldade, a gente percebe que os partidos estão tentando encontrar mulheres para fechar as chapas. A maioria do eleitorado, saiu também o perfil do eleitor brasileiro, daqui a pouco a gente vai apresentar aqui a maioria de mulheres. Mas como é que é essa questão? Por que há tanta dificuldade em resolver essa questão da mulher na política? É falta de interesse também, né? Porque é aberto, você tem que ter uma porcentagem das mulheres quando você faz a legenda para qualquer, seja para vereador e qualquer outro nível de deputado, federal, estadual, mas a gente tem que... Elas são importantes, porque a camada eleitoral, a maioria são de mulheres, né? Então há um pouco de desinteresse. E a gente é bom que as mulheres estejam na política. No final das contas, elas cativam mais, elas têm mais respeito até o próprio lugar que onde elas estão, né? Por ser mulheres, isso. Eu trabalhei aqui na Câmara com mulheres todas, mas até a legenda aqui na nossa cidade, quando vai fazer aquela eleição para vereadores, é muito difícil conseguir essas candidaturas. Então você acaba pegando pessoas que ainda têm uma quantidade de voto insignificante, que vai lá e coloca só o nome por bloquear mesmo, por colaborar ainda com o partido. Parece que teve uma inversão, né? Antes parece que só preenchia ali a cota de 30%. Hoje os partidos estão realmente querendo nomes que tragam votos, que participem da disputa efetivamente. Na outra eleição, agora o Léo pode dizer melhor que eu, vai ser mais difícil, que agora não vai ter o chapão, né? A coligação. Então vai ser mais complicado. Uma outra mudança. Vai ter que ser chapa pura dos partidos políticos para vereador. O Léo pode até dizer melhor que eu, então vai ficar mais difícil ainda. Se você me permite, até essa questão das mulheres, o que eu via muito é que realmente os partidos procuravam as mulheres por obrigação da legislação. Hoje teve um pouco essa alteração, existem muitas mulheres que estão interessadas na política, tinham muitas mulheres que não estavam interessadas porque não tinham recursos para fazer a campanha. Hoje já existe aquela obrigatoriedade, além dos 30% de representatividade, 30% do novo fundo, que é o Fundo Especial de Financiamento de Campanha, 30% ser obrigatoriamente para as mulheres. Ou seja, esse valor não pode ser utilizado na campanha de candidatos. Então, os partidos vão ter que investir em mulheres. Não vai poder ser mais aquela candidatura de fachada. Nada, só para colocar o nominho e não ter um voto lá. Inclusive, essas questões também são muito criticadas e penalizadas pela Justiça Eleitoral. Aquela pessoa que só coloca o nome, não tem nenhum voto, essa pessoa pode ser declarada até inelegível. Agora falando até o servidor também, que tem o benefício de ser afastado. Que fica afastado e no fim não recebe o seu salário. Não está nem fazendo campanha, né? Contra isso, estou dizendo só para você. Isso já foi constatado também, essa questão dos servidores que se afastam, servidores públicos, e ficam ali, né, naquele período de descanso, digamos assim. Nós precisamos mudar a ideia da política, da eleição. Temos que colocar nomes que realmente querem fazer alguma coisa de diferente, não apenas para cumprir tabela, né, que nós chamamos, ou para se beneficiar, no caso do servidor, que é o mais comum, né, Valdir? Então, eu acredito que
estão tendo algumas mudanças. Essa obrigatoriedade de 30% para as mulheres de investir, eu acho que foi muito importante essa decisão do STF. E ainda com o número que Rio Claro antigamente era 12 cadeiras, hoje é 19. Então você tem que aumentar o número muito maior. Que eu particularmente sempre fui a favor a 12. São Paulo tem 55 vereadores, Rio Claro tem 19 vereadores. É um absurdo. Esse negócio de representatividade também é outras coisas que os partidos querem levar isso como uma plataforma para poder ter representatividade, mas evidente, Rio Claro não cabe mais do que 19, que 12 vereadores. Na minha opinião... Você é favorável a 12? 12, eu sou favorável não, segurei na caneta minha, que eu fazia o projeto de resolução há 2 anos antes, para eu não ter o benefício político, porque quando você apresenta a Câmara, você não tem que trazer benefício, tem que estar em conjunto com os outros vereadores e ver o que a população quer. O que a população queria que fosse até menos. Se você for perguntar hoje, a professora não é que quer ver Câmara de Vereadores, não quer saber de deputado federal, estadual, não quer saber de nada. O jeito que está a política hoje. E na minha época não era diferente, era um pouco menor, que não dava essa bandalheira de Lava Jato, essas coisas todas. Mas o número que eu acho correto, que deve ser, não é a minha opinião que vale, mas eu sempre levo a opinião da população, que eram os 12 vereadores que tinha. Eu acho que vai ter aqui uma dica para eles, que faça aí um projeto de resolução, agora está muito longe antes da eleição, e se apresente e volte a ser o que a população quer. Fala em economia, você tira aí 7 vereadores, vê quanto que ele custa para a prefeitura, para a Câmara Municipal, que custa nem para a Câmara nada, que custa no bolso do cidadão, que paga o salário tanto do prefeito, dos vereadores e qualquer outro agente público que ocupa cargo. Agora, mulher também não vota em mulher, né? Porque a gente tem uma Câmara aqui de 19 vereadores com 2 mulheres só, sendo que as mulheres são maioria no eleitorado. Isso também passa por uma necessidade de mudança, de engajamento das mulheres nessa questão de eleger as suas representantes, não é, Leopoldo? Verdade, verdade. Temos algumas candidatas a deputado aqui também na cidade, já está mudando um pouco isso. Antigamente saía 1 ou 2, hoje nós temos, se eu não me engano, 4 ou 5, né? Candidatas no geral, entre estadual e federal, né? Exatamente. Então, isso vem mudando realmente também. Exatamente. E um gancho também que o Valdir falou é na questão das próximas eleições. A questão da impossibilidade de fazer coligações. Eu acredito que os partidos vão sofrer realmente para essa questão de aumentar o número de candidatas interessadas. Porque, vai ser preciso, vai ser uma correria atrás de candidato. Exatamente. A gente vai falar dessa questão então dessa mudança, mas antes disso, foi falado a respeito das candidatas, né, das mulheres que estão aí colocando seus nomes à disposição para deputada estadual, deputada federal aqui em Rio Claro, mas não é muito candidato não, a gente tem 8 pré-candidatos a deputada estadual e 8 pré-candidatos a federal. Não é muita gente, Valdir? Sempre teve, né? Isso não é novidade, todas as eleições, principalmente vamos falar da nossa cidade, né? Que é o que nos interessa, são o que mais, cada um tem o seu título de eleitor regularizado, ele tem o direito de sair candidato, né? Tem gente que vai falar que não. Eu tenho um princípio de até ventilar o meu nome como ser candidato, tanto pelo PTB como os outros convites. Eu não fiz uma avaliação, não adianta eu querer chegar no lugar que eu também não posso chegar. Uma que eu não gosto de disputar a eleição por disputar. Se eu gosto de disputar uma eleição, é para poder colocar a sola de sapato, ir aos bairros, ir nas ruas, onde que eu tenho mais uma aproximação e ganhar a eleição. Não para ser candidato, para atrapalhar o que pode chegar. Isso eu não quero fazer nunca fiz e nunca vou fazer. E também querer marcar o nome de deputado para depois ser vereador, essas pessoas estão tudo equivocadas. Uma eleição é uma eleição, a outra eleição é outra eleição. Não tem nada a ver uma com a outra. Você está entendendo? Marcar nome, essas coisas, para pôr seu nome na mídia. Isso nunca deu certo e nunca vai dar certo para candidato algum. Mas, enfim, eu respeito. Eu não vou aqui, pelo amor de Deus, criticando nenhum deles. Todos eles têm candidatos. Tomara, Deus, que eles possam ser eleitos. Há quem diga que é muita pretensão já querer começar. Pessoas que não passaram pela Câmara, não passaram pela Prefeitura e lançam o seu nome a deputado estadual ou a deputado federal. Como é que você avalia isso? Eu acho que é pretensão. Desde que a pessoa tem que ter o bom senso. Todo mundo tem um espelho na sua casa, acorda de manhã, dá uma olhada nele, sabe se tem condições ou não de chegar. Eu acho muito difícil chegar, porque você faz escadinha para os deputados que já estão lá dentro, já tem o seu alicerce pronto.
Esse, provavelmente, pela lógica, é os que têm mais chance de chegar. Não estou dizendo que esses do Novo não vão chegar. Mas a pretensão ou não pretensão é de cada um, todos eles. Eu acho que é até bom que seja, em certos pontos, porque muita gente, principalmente aquelas pessoas que são os críticos na política, chegou a hora deles criticar aqueles que estão lá e quer fazer parte. Mas você feliz, seja candidato, ou deputado, ou a vereadora, quem quer que seja. Ele tem a oportunidade de estar no lugar daqueles que ele acha que é ruim, de ocupar o lugar daqueles que estão ruins. Então, esse pessoal que realmente faz suas políticas diariamente, que agora são candidatos, é bom que eles saiam candidato e vai sentir na urna o peso. E aí, torço para todos eles. Eu não tenho distinção nenhum me fizeram mal nenhum, não tenho crítica a nenhum. Eu acho que a nossa cidade tem que ter deputado. No meu modo de entender, a nossa cidade tem que ter deputado. A cidade precisa de deputado, porque senão ela nunca é lembrada por nada. Que vai ser lembrada para aquelas pessoas que vêm aqui, esse famoso promessinha. Nós falamos dos candidatos nossos. E aqueles que vêm aqui e buscam os votos, levam as esperanças e deixam só a promessa. Depois não aparece mais aqui para nada. Então, a cidade de Rio Claro é uma cidade que merece ter o deputado, seja tem federal ou estadual. Tem colegiado para isso. Mas agora eu também não posso obrigar aquela pessoa a não ter o seu candidato favorito de fora, esse é um amigo, uma coisa que, sei lá, na política tem aquela história, eu vou votar nele porque ele me fez um favor, que é o contrário, político nenhum faz favor, porque o favor que ele está lá é ele está ocupando o cargo, e o cargo é do povo, seja se ele votou ou não. Quer dizer, ele eu uso o nome de vereador ou de deputado, é só um apelido. Ele é um funcionário público com data de vencimento, nada mais do que isso. Exato. Passado esse período agora desse fim de semana das convenções, você acredita que vai haver uma redução nessa lista? Ou a gente deve mesmo ter 8 a estadual e 8 a federal? Eu acredito que sim, que vai até o fim com essa lista. Com essa lista. Isso corre o risco de pulverizar os votos e acabar não elegendo ninguém? Sempre. Pode ser. Aqui nas nossas cidades, nós já decidimos eleição por idade, por voto, tem vários. Teve o caso do tal presidente da Câmara, Calixto, teve o Gumercindo Serri com o Zé Carlos Leonhardt, teve o Carnevale com o Zé Carlos, com o Zé Carlos Leonhardt também. Foi teve 3 casos aqui que houve, decidiu. Deu empate e foi decidido pela Geraldo Voluntário, se eu não me engano, não foi? Foi com o Geraldo Voluntário. Foi isso, com o Sérgio Carnevale, né? Isso. Aí ele foi por idade. Foi por idade. Foi por idade. Então, o que realmente. A disputa é acirrada. É acirrada. Então, quer dizer, que você tirando o voto de um, sempre ele faz falta. Meio voto faz falta. E Valdir, na época que era ainda voto escrito. É melhor ainda que agora. Tinha uma rasurinha, já era voto anulado. Já era voto perdido. Então era mais briga. Daí eu lembro um episódio que já me contaram que. Acho que era do Gumercindo Serri. Ele era conhecido como Gu, não era? É. E tinha um voto escrito Gu. E daí não deram para ele. Não tinha o registro. Não tinha. E daí o fiscal falava, não, ele é conhecido como Gu, é voto dele. Não foi dado. O meu teve milhares de votos. Andieta, Natalinha, que eu gravava. Nossa, por isso que na época você tinha que escrever, acho que até 5, se eu não me engano. Fazer vários registros de nomes. Vários tipos de registros para qualquer um vai para você. O presidente da mesa ele tinha que levantar toda hora e no juiz para poder... Velhos tempos de apuração no ginásio de esporte. Exato. Mas eu gostava Bidu participou muito. Muito, opa. Eu amava aquela época. Então eu quero voltar à questão dos vices, porque a impressão que a gente tem hoje que eu falo, sábado e domingo, esse final de semana, que é o derradeiro, né, para a definição das chapas presidenciais, é que nós estamos vivendo já o clima da eleição, tal qual a ansiedade dos integrantes dos partidos, da própria população brasileira, da mídia também que está em cima para divulgar o candidato e o vice. Eu acho que isso, nos últimos anos, doutor Leopoldo, pela experiência jurídica, o Valdir, pela experiência política, eu acho que nos últimos anos a gente não tinha vivenciado isso, porque hoje, sábado e domingo, é o dia D da política nacional. E a sensação que eu tenho é que hoje, realmente, é eleição, tal qual a ansiedade que está vivendo tudo isso. Exato. Realmente eu advogo na área eleitoral há 12 anos. E advoguei para várias candidaturas municipais.
E acompanhei sempre o cenário político nacional. Porém, eu nunca vi uma demora tão grande assim na escolha dos vices. Eu acredito que essa questão de diminuição nas coligações, o pessoal já está se preparando para as próximas eleições. Então, a pessoa não quer, parece, se comprometer com um certo candidato. A pessoa que é vice, ela está estudando realmente se quer o nome dela atrelado a tal pessoa. Então, realmente, eu vejo desta forma a dificuldade de escolha do vice, as alianças, o que você vai daqui para frente. Porque vocês sabem, o pessoal hoje está muito mais antenado na política. A pessoa sabe que quem tem problema na justiça, quem não tem, quem é plano de governo de um. Hoje eu entendo que o eleitor ele vai a fundo. Ele não vai mais na questão do porque eu sou amigo, porque eu gosto dele, porque ele fala bonito, enfim, não. Eu acho que as pessoas... o que você vê nas redes sociais, a questão daquele programa Roda Viva, muita gente assiste hoje em dia, acho que mudou muito. A pessoa quer ouvir o que o candidato realmente tem a propor. Inclusive os contrários ao candidato estão assistindo para poder fazer sua crítica também. Com certeza, né? A gente vê o presidenciável no Roda Viva, pessoas levantando a bandeira, outras pessoas já falando, é isso mesmo que eu imaginava dele ou dela, enfim. Então, eu acho que a escolha passa por isso. O vice ele está ainda vendo como que é a aceitação desse presidenciável que vai se atrelar, né? Que até então o vice era figurativo, né? Vamos falar assim, hoje não, hoje já tem uma... Não, no Brasil hoje em dia é perigoso ser hoje vice. É por isso... No governo anterior, no governo municipal, diziam que era vice que governava, é isso, Valdir André? Até agora estão dizendo que estão governando, mas não é o vice aqui não. Mas Valdir, esse clima que a gente está vivendo nesse final de semana, acho que dificilmente na política, até local, né, a gente não vivenciava a questão do vice, a escolha do vice. Hoje a nível nacional está pegando fogo. Figura decorativa ele era sempre foi. Agora que tá dando mais ênfase. Aqui em Rio Claro o vice ele é vice, ocupa uma secretaria e uma diretoria, né? Como é que é esse essa vice questão? Aqui está privilegiado. Nesse governo aqui, no governo do Juninho da Padaria, o vice, o Marco Antônio Belagamo, como é que você vê esse papel do vice nesse governo municipal? No anterior diziam que a Olga Salomão governava mais que do Ultimário. Nos bastidores aí da política era o comentário. E agora nesse? Nesse não. Nesse o vice só está exercendo a função dele, mas tem outras pessoas que usam a função dele. E ele sabe disso. Inclusive qualquer é do seu partido, também, né? O meu Belagamo é partido, filiado ao PTB, o seu partido. Mas o partido do PTB também não anda como entre nós mesmos, então assim, com aquela união que deve ter não, viu? Pra ser bem sincero para você, faz parte do governo, mas faz parte do governo, mas decorativo só. Eu não sei perguntar para mim qual que o PTB exerce lá dentro, você me avisa que eu não sei. Não tem uma participação efetiva. Faz parte do grupo de partidos de apoio, tem o vice, mas não tem uma participação nas decisões. Participação nenhuma. Participação o quê? Do que participação que é? Inclusive uma saia justa. Não cabe a mim, é meu instinto isso aí, sabe? Não cabe a mim, se eu for secretário, eu tenho que dar satisfação para outro secretário. Porque eu tenho que conversar, dialogar com ele. Vamos aqui, ó, isso aqui pode, não pode, tem jeito, pode. Mas não ele que vai querer mandar na minha pasta. E no PTB acontece isso, os outros secretários mandam na pasta deles e eles ficam quietos. Eu não participo disso, mas se participasse disso, uma velagem, tinha dado de frente fazia tempo. Mas outro dia você esteve aqui no Paço e parece que teve uma saia justa aí na visita da candidata a deputada Marlene Machado. Pus para fora tudo aquilo que deve falar, que não se fala em corredores, se fala em boteco, se fala na frente das pessoas. E foi isso que eu fiz. Você falou sobre a falta de espaço para o PTB dentro do governo? Zero. Não vê, tem o quê? Põe a pessoa decorativa lá. É umas coisas que eles fazem que não dá para entender. Eles desmembram. Eu desfiz a mobilidade urbana. Parece para vocês que a mobilidade urbana só tirou só economiza uma pessoa, que é o secretário. A estrutura física fica lá. Só economizou uma pessoa. E na administração passada, até que eu estou aqui levando, mas eu gosto de ver, nunca participei, nunca nem pisei lá. Pisei agora, depois de 5 anos, na Câmara. Uma vez ou outra. Eu vou dizer, na época do prefeito a mobilidade urbana, acho que foi a mais usada da secretaria deles. Leia-se 32, leia-se Avenida 40, leia-se aqui na 29, e assim por diante, você está entendendo? Agora cada um tem uma maneira de ser, mas
Você falar que o PTB, o presidente sabia, o prefeito estava do lado, eu precisei ficar falando longe, falei deles. Então, ficou às claras. É melhor ter uma conversa assim às claras do que ficar nos bastidores. Eu tenho vontade de falar mais ainda. Mas eu gosto de falar em frente das pessoas. Se eu digo que tiver oportunidade, quer que chame aqui, eu convido o prefeito aqui, o PTB aqui, nós conversamos aqui. Aí o povo vai ouvir o que tem que ouvir, o prefeito vai ouvir o que ele tem que ouvir, na frente dele. Se tiver que elogiar, eu vou elogiar. Se tiver que criticar, não tem nada. Ele vivia de tiracolo comigo, o prefeito. O prefeito, ele andava mais que o Rafael, que é meu filho, anda comigo, o Juninho andava. Aonde eu ia, tinha uma sombra, que era ele, até era salutar isso. Quer dizer, então hoje não precisa vir, vem aqui, conversa. Eu não gosto de conversar no convidador, eu gosto de convidar aqui. O dia que você deve dar oportunidade. Já está aqui o convite para que o prefeito Juninho da Pandelli venha com Pareço, Bela Gamba. É aqui que eu gosto de conversar, aqui que todo mundo ouve, aqui ele tem direito de se defender. Não fica só a palavra minha contra dele, fica aqui escrito para qualquer um deles lá, presidente da Câmara, eles vêm aqui, eu estou aqui disponível. E para falar só a verdade também, tá? Para falar a verdade. E para falar a verdade, é uma coisa tão fácil, ela vem com tanta facilidade, ela vem a inflação de segundo, uma atrás da outra. Então, mas eu gosto de falar na frente. Eu queria também solicitar, aproveitar aqui a presença do Valdir Andretta, solicitar que ele explicasse aos nossos ouvintes sobre a sua própria condição como político, Valdir. Você teve uma situação de impedimento pela justiça, enfrentou essa condição de não poder se lançar candidato. Hoje, como é que está a sua situação e por que você não é candidato? Porque quando começaram as conversas sobre eleições, os partidos se organizando, o seu nome também foi ventilado. Foi ventilado. E eu tenho o costume, o hábito de andar para os bairros aí, da mesma coisa que eu fazia. Eu ando muito menos porque eu não tenho cargo público. Se alguém for pedir alguma coisa que é aquela história, que a grande realidade, está aí o Leopoldo para falar, o vereador, a única coisa que ele tem, que é o poder dele, que o povo dá, é de fiscalizar e fazer lei, é legislar. Mas nenhum político vive só de legislando, ele vive de prestar serviço para a população. Umas pessoas falam assim, mas você antecedeu, passou a mudar até defendendo pessoas que todo mundo critica quase, mas eu não acho errado. Uma pessoa vem te procurar porque não está sendo atendido na UPA, precisa estar esperando um quarto para a Santa Casa liberar. Aí você vai lá, você intervém e você consegue fazer isso. É uma coisa ridícula fazer isso, chato até. E você acaba fazendo isso aí. Mas você não está fazendo porque você quer tirar a pessoa da frente, ou quer furar fila, ou quer fazer coisa desse tipo. Você tem que fazer, você está vendo que aquela pessoa está na agonia, a família está na agonia. E você pode ligar lá para o secretário ou para quem quer que seja de direito de fazer isso, você acaba fazendo isso. Agora, o que tem é que também não condeno os vereadores atuais, aí um pouco, porque eles acham que para votar favorável a um projeto, o prefeito põe um pare na rua, poda uma árvore, ele pede para fazer um asfalto. Eu trabalho o contrário. Eu acho que o prefeito, isso aí não é obrigação. O vereador não está fazendo obrigação nenhuma, não fazendo favor nenhum, sim obrigação, e o prefeito está fazendo a obrigação dele também. Para mim, se fazer, não fazer nada, eu pego o número do prefeito, o telefone do prefeito, e dou para o ouvinte, ou para a pessoa que está pedindo, dou para ele, então liga lá para ele. Quer fazer, vai fazer, não quer fazer? Eu falo que não vou fazer, e sempre fui assim, não é agora não. Não é agora, não. Se eu pudesse, eu não dou muito conselho para o meu filho, mas eu falei, você não fica brigando muito, não. Dá o telefone do prefeito, manda ligar para ele. Acabou a história. É curto e grosso. Quer fazer? Faz. Se ele fazer, o benefício vai ser para ele também. Não pensa que é para o vereador, vai ser prefeito também. Então, por isso que tem que trabalhar em harmonia e conjunto. Mas não precisa também achar que tem que ter abridão. Você tem que ficar meio na rédea, sabe? Essas coisas não servem para mim, não. Eu tenho que ter a liberdade de me expressar aquilo que o povo acha. Eu sempre faço assim, ó. Quando o povo te procura, se ponha no lugar dele. Você se põe no lugar dele. Ele vai te pedir, se põe no lugar dele. Se puder fazer, você vai fazer, porque é assim que a pessoa faz. Ninguém procura um agente público para procurar. Procura porque tem necessidade. E ele paga o salário do cidadão, tanto do vereador, como do prefeito, como do deputado, como do governador. Eles são, que eu volto sempre a dizer, são funcionários públicos com data de vencimento. O Adam Santana, nosso ouvinte, quero agradecer a participação. Pergunta, Valdir, como você analisa a postura do atual presidente da Câmara, André Godoy, que não deixa a população se manifestar durante as sessões? Olha, aí eu já falo por mim. Na minha época, não tinha o Adas, o Laurindo, o outro da corrente, o Cido. Eu vou lembrar do professor Carlos Marques,
o Locatelli, todos esses pessoal enchiam de cartão, mas enchia de monte. E eu mandava a televisão até mostrar os cartazes ainda. Ali, a casa é do povo, não é minha. A Câmara não é minha. Nem o telefone, nem o copo d'água lá é meu. Tudo é pago pelo povo. Então, essa livre, que eles respeitem, sempre não tive problema algum com eles. Porque se você aqui na rádio tem umas regras que você tem que ser cumprida, lá na Câmara tem que ser umas regras que tem que ser cumpridas. Chame eles lá e fala, olha, vocês fazem o que vocês quiserem. Desde que vocês façam dentro, na harmonia, na tranquilidade, vá, quanto for, mas melhor gente. Eu adorava quando ia bastante gente. É um jeito, cada um tem um estilo, né? Tudo tem um limite. Tudo tem um limite e tem um tranquilo. Para mim, poder encher, quanto mais encher, eu mais gostava. A população gosta disso, de gostar, de a pessoa se... E serve para a gente ficar atento também, sabe? Então, é umas coisas que realmente... Lá é a casa deles, não tem nem como você... falar que eles não podem exercer essa função. Tem mais uma pergunta aqui dele também. Ele pode fazer, levar cartaz se quiser, desde que não seja ofensivo a ninguém. Cartaz não morde, cartaz não arranha, cartaz não faz nada, cartaz só te incentiva e te deixa você ficar cada vez mais atento às coisas. Ele está perguntando se o Valdir Andretta poderia analisar essa informação de bastidores, que está havendo uma movimentação para antecipar as eleições para a mesa diretora da Câmara. Olha, eu sei pela boca dele, então pelos corredores que eu vi falar. Na minha opinião, eu me elegi 4 vezes presidente da Câmara em diferentes situações. Na minha época tinha oposição, hoje só tem situação. Poucos ali. Então, quando você antecipa alguma coisa tem. Tem algum motivo. Por que está antecipando? Eu não sei esse motivo. Sabe, agora... No meu modo, assim, ao grosso modo, eu vejo, não tem necessidade, e na realidade sabe que se tiver uma reeleição vai reeleger o atual presidente, seja agora, seja lá em janeiro. Juridicamente é legal antecipar. Juridicamente é legal. Não é, no meu modo de entender, dependendo da situação, não é legal. Se eu tenho a eleição ganha na mesa, para que eu vou antecipar ela? O que me atrapalha, o que me deixa preocupado? Eu não sei. Aí quem tem que dizer é o presidente atual que está lá, se é ele que está concorrendo. A única coisa que eu não acho correto, certo, que eu perguntei, até eu nunca pergunto para mas perguntei. Isso eu não admito. O vereador não saber que vai ter eleição da mesa, aí é absurdo. Aí pode fechar a Câmara e ir embora todo mundo de lá. Para falar bem a verdade, viu? Eu estou para vereador, eu vou ter que saber pelo porteiro que vai ter, não eu desqualificando o porteiro, mas eu vou saber pelo porteiro. Quando eu ficava lá, eu tratava com o vereador, eu pessoalmente, tudo que tinha com o vereador, seja ele de que partido fosse, ele tinha a mesma liberdade do que eu tinha, ele tinha que ter, porque o presidente, o que ele é? Ele era a pessoa que dirige a sessão e tem uma conta, e ele é o chefe de administrar a Câmara Municipal. Os funcionários públicos eles são administrados por ele. Ele pauta, né? Ele pauta as coisas todas. Ele administra a Câmara. E na sessão da Câmara ele é vereador igual a qualquer um. Ele é igual a qualquer um. O presidente da Câmara ele é igual a qualquer um. Vereador. E ainda tem projeto que ele não nem vota. Então ele é menos ainda. Tem projeto que ele não vota. Mas eu não tenho nada contra, tá? Eu estou dando minha opinião. Eu estou dando aqui, fazendo uns pontos aqui, falando, mas agora antecipar a eleição de Câmara. Eu não consigo saber o motivo, porque eu nem sei se vai ter eleição. Estão falando, tá? Estão falando supostamente. Pode ser que eu nem tenha nada lá, aí eu tenho aqui falando asneiras. Eu estou falando supostamente se for ter eleição. Se for supostamente for ter eleição, qual que é o motivo? Por que está o motivo? Se não tem oposição, toca o jeito que querem lá, não fala nada, ninguém fala nada. Oposição faz falta, né? Que você já passou eu amo oposição. Eu amo a oposição e tinha votos dos vereadores quando eu era da oposição, mas também não era office boy de luxo do prefeito, não. Nenhum deles. Eu era presidente da Câmara e levava aquele jeito. Nunca mandei e ainda para deixar bem claro para deixar mais bem claro, quando se elegia eu, presidente da mesa, se compunha e todo mundo participava em administrar a Câmara. Que jeito que era? Fulano de tal vai ocupar um cargo na diretoria de tal, do partido tal. Maria do Carmo ocupava a secretaria. Pronto. O PT era a Paloma, que era, posso até citar o nome, que era a assessora de imprensa. E o Juninho da padaria era o Marcos, diretor do RH. Até o Juninho tinha. Todos tinham.
Todos eram tratados iguais. Iguais. E vai por aí afora. Então, agora não sei. Sabe? Essa vez na relação à eleição da mesa não teve isso aí, não. Para ser sincero também, eu não fico escondendo, não. Teve um compromisso de fazer isso e acabou ficando em débito. E política não pode ficar em débito, não, viu? Cumpriu, dia 2 paga. Cumpriu, dia 2 paga. Não é coisa, não é coisa errada. O setor da cobrança é mais rápido. Não é coisa errada, é uma coisa que você está fazendo todos os partidos participar da gerência da Câmara. Lá tinha 2 programas de TV. Quem instalou esse programa de TV Câmara em Rio Claro foi eu. E ainda fazia em horário nobre que a pessoa pode assistir. Não foi surdo, agora não foi culpa da atual gestão, da gestão passada, por 5 horas da tarde, a sessão da Câmara. Os funcionários já recebem os benefícios que é para ir lá. Agora, o cidadão sai 7 horas da noite, vai lá, toma um banho, depois liga lá, ou ele escolhe a novela ou escolhe a sessão da Câmara. Eu acredito que a sessão da Câmara era bem assistida, porque a gente sabia por andar na rua. E depois tinha um outro programa antes do Elton Pimenta. Aí você falava e o outro queria rebater junto com o prefeito de lá. Você queria mais do que isso? Então, sei lá. É umas coisas que, às vezes, se tiver isso, a realidade da mudança da Câmara, eu faço que o presidente da Câmara, que é da autonomia dele, ou qualquer outro vereador, faça um projeto de resolução, porque agora está muito bem, a eleição está bem longe, reduza de 19 para 12. Eu acho que tem mais prioridade do que antecipar uma eleição ganha. Fique tranquilo, a eleição é ganha, não tem oposição. Mas, enfim, pode ser que o próprio grupo não esteja tão coeso assim. Enfim, são as informações que a gente ouve também nos eu fui, eu não tenho que dar palpite, nada, só estou aqui, como ouvi uma pergunta, fazendo uma resposta. E sem resposta também o ouvinte não pode ficar. A gente tem a questão do tempo aqui, só voltando um pouquinho com o Valdir Andretta, sobre a sua situação. Como cidadão, como eleitor, para poder lançar o seu nome. Qual que é a sua situação hoje, Valdir? Tranquila, graças a Deus. Foi feito de uma forma que pouca gente sabe. Como eu saí da vida pública, todo mundo fala, é por causa disso, por causa de telhado, por causa disso. Não tem nada disso. A minha situação foi por causa de um promotor que de Rio Claro, vou deixar eu preservar, porque até meu amigo, ele se tornou até meu amigo de fez, para falar a verdade, não carrego mágoa aqui não. Aí foi há 12 anos atrás, aquela história do Zé Alexandre, que o Zé Alexandre precisava de comprar óleo diesel, e eu acabei vendendo óleo diesel para ele por inexperiência, mas acabei vendendo. E tinha que pagar, se eu fiz errado, tenho que pagar e paguei. Mas nenhuma empresa de ônibus vai abastecer imposto de gasolina. Se você tem 200 ônibus, você tem dinheiro, você vai comprar diretamente da companhia. E o Zé passava por situação difícil e eu acabei. E ainda não tinha posto em Ribeirão Preto, que abastecia lá e trazia para vender, e trazia para fazer à noite ainda, porque não tinha nada. Mas enfim, aconteceu isso, agora mudar a linha. Como é que eu mudar a linha com o Olga Salomão, com o Claudio Mauro? Eles são só modo de testemunho. Eu digo que vocês verem, você pergunta o dia que eu pedi para eles mudar a linha, dizer Alexandre, coisa desse tipo. Então foi aí, o promotor acabou levando para um lado e no fim o castigo veio a cavalo. Eu também não quero levar o caso das coisas, mas eu fui aqui pelo promotor da nossa cidade mesmo, conversa, me abraça comigo hoje, não está mais ocupando o cargo, mas não tenho raiva dele não. Com isso você foi enquadrado na lei da ficha suja. Mas a lei de ficha antiga, ela retroagiu, ele pode falar. Exatamente. O caso tinha acontecido há 12 anos atrás, depois de 12 anos fizeram a lei da ficha limpa, que eu acho correto e certo e tem que ter mesmo, aí retroagiu. E agora que veio, não acabou, aí acabando dando a sentença favorável a mim agora. E por causa disso eu fui até no fórum, nem ia tirar a certidão, mas eu tirei até a certidão aqui, que está onde diz aqui, olha, você pode ler com a sua voz, que é mais fácil do que acreditar em mim do que acreditar em você, do que acreditar em mim, né? É uma certidão da Justiça Eleitoral, né, emitida pela Justiça Eleitoral do Estado de São Paulo, da Zona Eleitoral 288, certificando, com base nos registros constantes no cadastro eleitoral, que o eleitor Valdir Natalino Andretta, e tem os dados pessoais do Valdir, compareceu a este cartório para regularizar sua situação, em que, em virtude das legislações aqui também que são especificadas, interrompe o alistamento eleitoral nos 150 dias anteriores ao pleito até a conclusão dos trabalhos de apuração. Somente poderá ocorrer a partir do mês de novembro de 2018. Certifico ainda, aqui a parte importante, eu estava lendo a situação como eleitor do Valdir. Certifico ainda que o referido eleitor está quite com a Justiça Eleitoral.
Então, nesse momento, a sua situação, 24 de julho de 2018. Certidão emitida aqui pelo chefe do cartório eleitoral, o Alexandre Sanches. Você, nesse momento, pode se candidatar, estar com a sua situação regularizada. Então, agora, vou perguntar para o doutor que está aqui do lado. Por isso que é bom, a gente já traz o advogado no debate. Você está afiliado no partido, né? Estou filiado no partido. Então ele poderia ter se candidatado nesse momento. Mas não tinha. É só uma questão de esclarecimento. Não, mas preenchendo os requisitos. Eu nunca fui candidato a deputado estadual, deputado a nada. Meu parâmetro para tirar 20 mil votos, 15 mil votos, eu vou tirar de um candidato que pode chegar? Só pro ego meu? Só para massagear meu ego, para dizer que eu sou... Então, vai ficando na dúvida. Se o Valdir disse, mas então ele não está mesmo. Se ele não está saindo, deve dele não estar limpo, não. Então, não está liberado. Então, quero deixar bem claro que está liberado. Eu só não saí porque eu gosto da minha cidade. Eu não posso pôr a minha vaidade à frente da cidade. A cidade está em frente da minha vaidade. Então, eu nunca tive essa pretensão. E também torço para aqueles que são candidatos, tá? Indistintamente, quem quer que seja, torço e tomara que seja eleito e represente nossa cidade dignamente. Passou muito rápido o nosso tempo aqui, já são 9 horas. Eu já quero deixar um convite. Nós vamos continuar com a nossa programação nas eleições 2018, às quartas e sábados, sempre às 8 horas. Então, já quero deixar o convite para que o advogado Leopoldo Godoy retorne aqui ao nosso estúdio, também ao Valdir Andretta. Acho que tem muito assunto para ser conversado ainda. A partir de segunda-feira teremos novas informações, depois aí da finalização das convenções. Então, fica o convite para que vocês retornem e que os ouvintes continuem a participar. Temos algumas participações aqui que, infelizmente, não tivemos tempo para poder realizar, mas faremos na quarta-feira e deixar já o meu convite, então, para que vocês voltem a participar conosco desse debate. Eu quero só deixar aqui uma pausa aqui, quando vocês falaram da mesa, aí eu só estou ouvindo o que as pessoas falaram. Então, supostamente, pode ser que não exista essa determinação lá nos corredores, na própria Câmara, porque a gente tem que, os vereadores que tem que ouvir. Eu vi tudo, estou falando, tudo coisa de terceiros. Então eu dei a minha opinião, mas eles não têm que me levar mal do que eu falo. Eles têm que fazer aquilo que eles acham melhor. Você acha que deve antecipar, antecipa, quer fazer. Mas acho que foi bom para já fazer um alerta. Eles que são vereadores, não sou eu que sou vereador, nunca fui na Câmara para dar palpite para nada. E aqui, agora como cidadão, eu estou falando até pela união deles mesmo, pelo bom-estar deles. Com certeza. Porque é uma coligação que foi eleita, só tem eles, então, nesse sentido, não por mal não. Como eleitor, né? Nós vamos trazer outros eleitores também da comunidade, a intenção é que todos participem dessa nossa conversa. Leopoldo, muito obrigado pelas informações, pelos esclarecimentos, estamos aqui também à disposição. Legal, estou à disposição. E falando só para terminar como eleitor, compareçam às urnas, não vote branco, não vote nulo. Se você realmente quer mudar, você só vai mudar através do voto. Branco, nulo, não vai adiantar.